Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira com V ou falsa com F, justificando sua resposta. Tá bom? Então aqui do lado esquerdo eu vou colocar V e F e a justificativa eu vou falar para vocês, tá bom? Então na letra A nós temos a seguinte afirmação. Arquivo sempre contém sequências de bits, independentemente do tipo de conteúdo que representam. Isso é uma pura verdade, né? Todo documento que você tenha na sua máquina, ele é representado, né, por uma sequência de bits, né, de números binários, e o que faz essa leitura é o próprio aplicativo, né? Então você tem, por exemplo, uma representação, uma sequência de bytes para um texto. Então quando você abre um aplicativo, o próprio aplicativo faz esse papel de compreender essa sequência, né, de verificar se de fato é um texto, e daí ela expõe, né, naquele formato que você conhece aí, como folha de papel, né, como letras, para você aí na sua tela do computador, tá bom? Mas em suma, né, toda a linguagem do computador é digitalizada em sequências, né, não digo numéricas, né, porque não envolve todos os números, né, envolve apenas os números binários, mas que nada mais é do que sequências, né, de 8 números, que são os bits, que representam então todo e qualquer documento que está no seu computador, tá? Computador ou qualquer outra tecnologia, né? Não necessariamente seja o PC. Na letra B, nós temos que a operação conhecida como salvar transfere o conteúdo do arquivo da memória secundária para a memória principal. Isso é uma mentira, é falso. Por quê? A memória principal é aquela memória volátil, né, em que se você abre um aplicativo e não salva, fica na memória principal. Só que se você desligar, por exemplo, acabar a energia do nada, né, e o seu computador desligar, você vai perder. Mas quando você salva, ele transfere o que está nessa memória principal para a memória secundária, que de certa forma é permanente, até que você exclua, né? Então, essa afirmação está falsa porque essa operação de salvar, né, salvar como, transfere da memória principal, que é volátil, para a memória secundária. Ok? A letra C, tá? A barra de ferramentas de um aplicativo sempre apresenta as mesmas funcionalidades. Tá? Isso é uma verdade. Perceba que a afirmação é a seguinte, que a barra de ferramentas de um aplicativo sempre apresenta as mesmas funcionalidades. Não necessariamente é a mesma nas versões em que vem apresentando, né? Então, por exemplo, você tem versões, vamos pegar aqui, por exemplo, do Word, em que vieram se aperfeiçoando, né? A barra de ferramentas foi ganhando cada vez mais ícones e atalhos para facilitar a edição, né, daquele documento. Só que elas não perderam as funcionalidades, né? Aquele disquete que representa o salvar, em diversos outros aplicativos, se aparecer aquele disquete, você sabe que é salvar. Então não perde a funcionalidade, né? Aquela correntinha que representa o hiperlink, então sempre vai ter essa funcionalidade de linkar com um endereço exterior, um endereço, né, fora daquele documento. Então ela se aperfeiçoa, mas ela não perde as funcionalidades, né, que o documento tem, né, que é a barra de ferramenta que a barra de ferramenta mostra. Ok? Então essa é uma questão verdadeira, né? Sempre possui as mesmas funcionalidades, porém elas vão, né, se aperfeiçoando. E a barra de ferramenta é algo totalmente editável, né? Então você consegue modificar, né, qual ferramenta você quer, mas você não modifica a funcionalidade da ferramenta, tá? Isso é importante. Na letra D, um aplicativo, por exemplo, um editor de documentos, pode trabalhar com diferentes formatos de arquivo, tá? De certa forma, essa é uma questão verdadeira, tá? Você pode exportar, por exemplo, um documento ou uma apresentação no PowerPoint em vários formatos, tá? Existe uma série de extensões que você pode salvar, tá bom? Não necessariamente vai reproduzir como você, né, deseja. Então, você pode, por exemplo, salvar digamos, uma apresentação, né, em MP3. Porém, né, o que vai aparecer? Não vai aparecer áudio nenhum, porque estamos trabalhando em esferas diferentes, né? Um trabalha, então,
com áudio ou trabalha com a escrita, com a apresentação. Então não faz sentido você fazer salvar uma extensão de apresentação num arquivo de áudio, mas é possível, tá? Se você quiser fazer o teste, abre aí um PowerPoint, né? Não sei qual é o pacote que você tem aí, mas você consegue salvar, tá? Em diferentes formatos de arquivo, né? E mais importante, em diferentes extensões, tá? Para trabalhar tanto em conteúdos, em documentos, em softwares proprietários ou open source, né? Código aberto, tá? Então existe essa possibilidade de você trabalhar com diferentes formatos de arquivo no mesmo aplicativo. A letra E e a letra F eu gostaria de discutir, né, conjuntamente, tá? Eu coloquei ambas falsas porque são duas afirmações que não estão bem claras, né? Não são objetivas. Primeiro que elas utilizam duas palavras, né? Ambas utilizam a mesma palavra que eu considero muito forte, que é nunca, né? Então a letra E fala: um formato de documento que é proprietário nunca pode ser transformado em um documento transformado em um formato de documento aberto. E a letra F, o contrário, né? Um formato de documento que é aberto nunca pode ser transformado em um formato de documento proprietário. Talvez, né, se voltássemos uns 6 anos atrás, pode ser, essas afirmações seriam verdadeiras, né? Porque tinha, de certa forma, uma barreira muito grande entre essas empresas, digamos assim, que possuem esses documentos proprietários, por exemplo, a Microsoft, né, que possui um pacote específico de escritório, diferente, né, desse documento aberto. Porém, hoje já é possível, tá, você abrir tanto documentos proprietários em códigos abertos ou códigos abertos em documentos, né, fechados, em códigos fechados. Perceba que esse transformado, né, também é muito subjetivo, porque não fala se é apenas visualizar ou se é visualizar e editar, por exemplo, um texto, tá bom? Então, eu coloquei como ambas falsas, porque é possível, inclusive, né, dentro do próprio documento, você escolher a extensão que você quer exportar. Então, perceba, você está trabalhando em doc, né, que é um documento proprietário. Você consegue transformar esse documento num código aberto, que é só salvar numa extensão de código aberto. E o mesmo se aplica, né, ao código aberto, que também você pode salvar numa extensão de documento proprietário.